O ex-tenente-coronel Ion Mihai Pacepa, ele serviu como chefe do serviço de espionagem durante o regime de Nicolae Ceausescu, na Romênia, e ele desertou para os Estados Unidos em julho de 1978. Pacepa escreveu alguns livros sobre como funcionava o serviço de inteligência romeno e a KGB soviética. Uma das coisas que Pacepa revelou foi que Yasser Arafat era, entre aspas, aqui uma construção da KGB. Isso mesmo, fica aqui que a gente vai entender tudo isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu falo a respeito de história. Se você se interessar pelos temas dos vídeos do canal, veja aí as nossas playlists. Se você gostar dos vídeos, se inscreva aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, essas coisas são muito importantes, tá bom? Eu também vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer aí alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muito, ok? Muito bem, pessoal, olha só, no início, o relacionamento de Israel com a União Soviética não era ruim. Stalin, inclusive, votou para a criação do Estado de Israel na ONU em 1948 e a Tchecoslováquia forneceu armas a Israel quando os árabes, em 1948, resolveram atacar o recém-criado Estado judeu. Muito bem, porém as coisas começaram a azedar quando Davi Ben-Gurion e a Golda Meir pediram que a União Soviética liberasse os judeus soviéticos para emigrar para Israel. Stalin era de fato antissemita, mas não tinha muito interesse que os judeus fossem embora. Posteriormente, Israel começou a se aproximar dos Estados Unidos, e isso fez com que Israel entrasse no radar da União Soviética como um inimigo. Assim, a estratégia propagandística soviética foi acusar o sionismo de nazismo. Então, pessoal, tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui na descrição, eu explico de forma detalhada como funcionou a propaganda soviética também. E tem uma resenha sobre o livro O Estado Judeu, de Theodor Herzl, que foi o criador do sionismo político, tá bom? Então, vou deixar também aqui na descrição, ok? Muito bem, pessoal. E onde existisse um partido comunista ligado a Moscou, mesmo atuando ilegalmente, a propaganda antisionista estava presente. A ideia era destruir Israel e assim enfraquecer a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio. Para isso, uma das estratégias foi a criação e o financiamento de grupos terroristas que pretendiam acabar com o Estado judeu. Yasser Arafat era, na verdade, um nacionalista egípcio. Ele nasceu no Cairo. Ele era de família burguesa e foi transformado, entre aspas, aqui em palestino, numa operação de desinformação soviética. O primeiro passo da KGB foi destruir os registros oficiais do nascimento do Arafat no Cairo, substituindo-os por documentos fictícios que atestavam que ele tinha nascido em Jerusalém, e aí ele seria, entre aspas, aqui, palestino. Na Europa, muitos agentes da KGB se infiltravam nos ambientes universitários, nos meios jornalísticos, enfim, em vários lugares, como ambientalistas, defensores das mulheres, pacifistas. Só que no mundo árabe essas ideias não têm apelo. Então, Arafat foi transformado, com a ajuda da KGB, num anti-sionista raivoso que queria libertar os palestinos, né, do jugo sionista e tudo mais. E aí ele criou o termo palestino, porque até então os palestinos eram entendidos como árabes. E em 1985, Arafat chegou a prestar homenagens ao Mufti de Jerusalém, que visitou Auschwitz no fim dos anos 1930 e, entre aspas, aqui, reprovou os alemães por não terem uma maior determinação em eliminar os judeus. Oleg Gordievsky, ex-oficial da KGB que desertou para a Inglaterra, também forneceu informações sobre o Arafat. Ele revelou que o oficial da KGB que lidava com o Yasser Arafat era Vassily Fedorovich Samoilenko.
E Oleg afirmou que vários terroristas da OLP foram treinados na escola de preparação para operações especiais de Balashikha, que fica a leste de Moscou. O Departamento de Desinformação da KGB deu a Arafat, entre aspas aqui, a missão de criar e chefiar um grupo terrorista, uma guerrilha, né? E assim, pessoal, ele criou o Fatah. E aí depois a OLP foi criada por governos árabes numa cúpula do Cairo. E a OLP servia mais para vigiar os palestinos, né, a princípio. E aí o Arafat acabou se tornando líder da OLP também, né? Muito bem, pessoal, o Arafat argumentava que faltavam aos palestinos tradição, unidade e disciplina, né? Então ele teria que formar isso na própria população, e foi isso que ele fez, né? Ele formou um nacionalismo palestino em oposição ao sionismo, sempre, né? Sempre em oposição ao Estado judeu, ok? E aí o ditador Ceausescu persuadiu Arafat a transformar a OLP em algo como um governo exilado e fingir que eles abandonariam o terrorismo. Brezhnev e Andropov, que eram ditadores soviéticos, né, acreditavam que dessa forma o presidente americano, Jimmy Carter, estabeleceria relações com o Arafat e mudaria dinheiro, e foi o que aconteceu. Em 1994, Arafat recebeu o Prêmio Nobel da Paz por ter transformado sua organização de guerrilha, sua organização terrorista, num governo exilado, que reconhecia a existência de Israel e abandonou o terrorismo, e se transformou na autoridade palestina. Porém, pessoal, em 1995, o número de israelenses mortos em atentados terroristas subiu 73% em comparação ao período de 2 anos antes de Arafat receber o Nobel. Ou seja, eles não abandonaram o terrorismo. Nos anos 1998 e 99, todos os 150 livros escolares utilizados pela autoridade palestina de Arafat descreviam Israel como o, entre aspas aqui, inimigo sionista, e igualavam o sionismo ao nazismo, obedecendo aí a propaganda soviética. Documentos originais vazados dos arquivos da KGB, principalmente o arquivo Mitrohim, descreve a colaboração estreita entre Arafat, a inteligência romena e a KGB, isso no início dos anos 1970. Documentos revelam que a KGB treinava as guerrilhas do Arafat e entregava vários carregamentos de armas à OLP. E esses documentos mostram que em 2001, Arafat fez uma aliança com o Irã, e que envolveu o fornecimento de armamentos por parte do Irã, e em troca o Arafat fornecia dados sobre as posições militares israelenses. Mahmoud Abbas, chefe hoje da autoridade palestina, que governa a Judéia e a Samária, também era um agente da KGB e atuava em Damasco. Mahmoud Abbas se graduou em Moscou, na Universidade Patrice Lumumba, cuja tarefa era criar uma geração aí de pessoas, de estudantes, enfim, dedicados a promover os interesses soviéticos nos seus respectivos países. Também nos atentados terroristas, pessoal, Arafat começou a usar o processo de desinformação soviética. Então, no primeiro momento, você nega a sua responsabilidade, você culpa o seu inimigo e aí você inventa fatos. Olha só o que aconteceu em 2002. As forças de defesa de Israel realizaram uma operação em Jenin, que fica na Judéia e Samária, né? E aí os soldados israelenses encontraram uma rede de túneis e contêineres cheios de explosivos prontos para detonar quando os israelenses chegassem. Nisso, um terrorista suicida palestino de 14 anos detonou uma série de explosões. Arafat negou qualquer responsabilidade pela tragédia. Depois, a propaganda da OLP disse que quem causou as explosões, na verdade, foram os israelenses. Posteriormente, eles afirmaram que mais de 1000 civis palestinos tinham morrido e seus corpos estavam perdidos nos escombros. E aí, pessoal, houve uma inspeção externa e apurou-se que foram 46 mortos, 13 eram terroristas. E a explosão, como dito, foi causada pelos próprios palestinos. Só que aí, pessoal, a imagem de Israel já está manchada, porque a imprensa já
toda deu a notícia, se baseando nas fontes palestinas. Foi como aconteceu com a guerra agora. Quem se lembra do hospital Al-Shifa, que a Jihad Islâmica soltou um míssil que deveria cair em Israel? Esse míssil caiu no estacionamento do hospital e o Hamas fez toda uma propaganda como se Israel tivesse acertado um hospital, bombardeado um hospital. E aí filmaram os médicos cheios de corpos em volta, né? A gente hoje em dia a gente não sabe se eram corpos mesmo ou não. Eu acho que não, mas enfim, fez todo um show e aí a imprensa toda deu a notícia, né? A grande imprensa deu a notícia como se fosse Israel bombardeado mesmo, Israel tivesse bombardeado mesmo o hospital. Depois ficou comprovado que era a Jihad Islâmica, né? Mas aí o estrago já tinha sido feito. Até sinagogas no Oriente Médio foram destruídas por conta disso, certo? Muito bem, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Vejam um vídeo de ontem. Ontem a gente conversou a respeito da filha do Arafat, que é uma das pessoas mais ricas da Europa, e como que o pai dela, né, se tornou aí tão rico e deixou a filha bilionária, certo? E hoje a gente aqui conversou, né, sobre como que o Arafat foi treinado aí pela KGB e, né, o processo de desinformação aí soviético, né? Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu peço de novo a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? Um abraço e até mais.